Bom, pessoal, boa tarde. Vamos continuar com a disciplina. E o que eu queria falar para vocês antes é que não sei se vocês viram, mas eu atualizei as presenças lá no Siscad das aulas dos alunos que estiveram presentes nas aulas, né? Peguei aqueles arquivos todos e lancei no Siscad. O que está faltando aí? Estão faltando as presenças dos alunos que mandaram um mapa conceitual dos dias que não estavam presentes e dos exercícios práticos, tá? Que eu ainda não corrigi eles para lançar ali nas presenças. O que eu quero que vocês deem uma olhada é ver se está tudo certo. Se vocês acham que tem algum que ficou faltando, como eu tenho que ver um por um e ir lançando, pode ser que algum aí ficou faltando. Se vocês estão na dúvida, se vocês foram na aula que vocês estão com falta ou não, vai lá no Google Agenda no dia, dá uma olhada no arquivo de texto, vê se você acha seu nome. Tá? No Google Agenda vocês conseguem ver a gravação e o arquivo de texto. E aí, caso não esteja, vocês me mandam, vocês me avisam, que aí a gente corrige. Tá bom? Então vamos lá. Só compartilhar aqui. Bom, gente, então, na quarta-feira, a gente começou a falar de propriedades geométricas da seção. E começamos a falar, né, que não é só uma questão da área, a gente falou também de um momento de primeira ordem, que é aquele momento estático, que a gente ia usar ele para definição para o cálculo do centro de gravidade da seção, que é um ponto bastante importante, porque vocês vão ver que, quando a gente chegar ali mais para frente, que todos aqueles esforços internos que a gente está calculando nos diagramas, é interessante, né? Então, um ponto que seria ideal e que representaria bem o comportamento dessa peça aí que a gente está analisando é se aqueles esforços tivessem aplicados no centro de gravidade. Então, o centro de gravidade ele vai ser aquela posição onde eu vou poder concentrar, né, o peso daquela estrutura, onde eu posso aplicar determinadas forças sem gerar nenhum tipo de ação indesejada. Então, isso a gente vai ver mais lá na última parte da disciplina. Então, a relação do centro de gravidade com o comportamento, né, mecânico aí dessa nossa estrutura. A gente tem esse conceito de centro de gravidade quando a gente pensa na gente mesmo para parar em pé. Né? Então, nós teremos, né, aqui a gente está analisando de uma seção, mas a gente pode fazer também todo esse pensamento para um volume, e essa questão do centro de gravidade é importante. Estava falando, né, pelo simples fato da gente parar em pé, que é fácil, né? Se a gente está em pé, exatamente assim, vertical, tentando se manter aí nessa posição, a gente está fazendo com que o nosso peso esteja aí próximo do nosso centro de gravidade, que vai ser algum lugar aí no nosso meio, mais próximo da onde a gente tem mais massa, basicamente. E aí, se por exemplo, a gente se inclina um pouco para frente, né, ou bastante para frente, a gente já tem uma dificuldade maior de parar em pé, exatamente porque o nosso peso ele começa a sair desse nosso centro de gravidade e começa a ter efeitos aí do momento, né? Tudo que não está aplicado no nosso centro de gravidade vai gerar um momento que não teria antes. Então a gente acaba tendo outros efeitos. Então o nosso próprio equilíbrio ele está aí em relação ao nosso centro de gravidade. Então é alguma coisa que você já deve ter ouvido falar em algum lugar, né? E aí a gente começou a calcular. Calculamos aí de umas figuras simples, dos retângulos, né? De retângulos, e aí a gente viu
que o centro de gravidade ele era mais ou menos, né, o pensamento, ele seria a média ponderada aí das posições de cada um desses centros de gravidade, dessas figuras mais complicadas, e que a gente conseguia, né, fazer esse cálculo dividindo a minha peça em outras áreas, mas de figuras conhecidas. Sendo que nessas figuras eu conhecia aonde era a posição do centro de gravidade de cada uma delas. E a partir daí fazia essa média ponderada das coordenadas de cada um desses CGs locais para encontrar o meu CG global, tá bom? Então foi isso que a gente fez no exercício da aula passada, que a gente calculou aqui a posição do CG dessa seção T, e hoje a gente vai fazer mais um só para a gente relembrar isso, e também vamos começar a falar de momento de inércia, que é uma outra característica importante aí da seção, que a gente vai precisar futuramente, tá bom? Então, nessa minha seção, que também é uma seção T, um pouco mais diferentona, a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Primeira parte, independente. A gente vai sempre procurar, né? A gente vai escolher uma posição para colocar o meu eixo de referência. Porque lembra, a gente vai fazer uma média coordenada, uma média ponderada das coordenadas dos CGs locais. Então vai ter que ser sempre em relação a um único ponto. Então, como eu trabalho com esse meu eixo Y vertical para baixo e o Z para a esquerda, eu coloco no canto superior direito, porque aí a minha peça toda ela vai ficar no quadrante positivo. Porque se por um acaso esse meu eixo que eu escolhi, ele está, sei lá, no meio da seção, e eu tenho um centro de gravidade na parte aí do eixo negativo, essas coordenadas teriam que vir aí com um sinal também, tá bom? Então, para facilitar, a gente vai fazer assim. Então, já coloquei ali, tá? Nessa posição. E aí, a próxima parte é a gente dividir a nossa figura em áreas conhecidas. Então, assim, quanto menos divisões você fizer, melhor. Acho que uma maneira, assim, mais de cara aí que a gente possa fazer é separar aquela parte, essa daqui e essa daqui de baixo. E assim, quanto menos áreas você trabalhar, menos conta você vai fazer. Então, mais as possibilidades são infinitas, beleza? Vou arrumar aqui. E aí, né? Fazendo essas divisões, vou dar um nome para cada uma delas. Então, essa daqui vai ser a minha S1. S2 ali está marcado já. S3. E aqui S4. Em cada uma delas, isoladamente, eu sei aí onde que é o CG, que cai exatamente na união aí dos eixos de simetria da nossa peça, que no retângulo fica fácil aí da gente identificar. Então, S4 mais ou menos aqui, e o S2 aqui. Beleza? Então, feito isso, é só a gente aplicar essas nossas equações aqui, ó. Tá bom? Então vai ser, ó, a coordenada, né? Primeiro a gente vai trabalhar com a coordenada Y, depois com a Z, ou vice-versa. Mas vai ser a coordenada daquele CG local vezes a área daquela parte que eu escolhi, dividido, né? Somando com todas esses produtos das outras áreas, dividido pela área total. Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Vamos começar com Y. Então, Y barra, tá? YCG, o nome que você quiser dar. Então vamos fazer na ordem aí do S1, S2, S3, S4.
Então, coordenada y do CG1. Então, lembrando que minha referência está aqui, né? Tudo vai sair em função dela. Então, vai ser esta distância que eu estou buscando aqui, que vai ser a metade do 6, que é 3. Então, vai ficar 3 vezes a área, que é 6 vezes 10, mais, agora o S2. Bom, vou olhar aqui, ó, a altura total que a gente tem dessa peça minha, que é 16 mais 8, 24. Então, vai ser metade disso, que é 12. Pessoal, qualquer dúvida aí, vocês me falam, tá? Que eu paro e volto. Vezes a área total, que vai ser 24 vezes 6. Mais, agora, a área S3, então, que vai ser a metade do 4, certo? Que é 2 vezes a área 4 vezes 8, mais, agora o último, que é ali embaixo, S4, que vai ser, ó, vamos fazer a conta, partindo de lá de cima, 4 mais 16, 20, mais a metade do 4, então 22. 22 vezes 6 vezes 4. Tudo isso dividido pela área total, 6 vezes 10, mais 24 vezes 6, mais 4 vezes 8, mais 6 vezes 4. E é isso, pessoal. Aí é Ô, só... Fábio, Oi, pode falar. eu me perdi nesse 22. Você pode repetir, por favor? Posso. Então, ó, a gente está pegando a partir daqui de cima até aqui embaixo, né? A coordenada y. Então, vai ser o 4 mais o 16, que vai dar 20, mais a metade aqui do 4. Por isso do Entendi. 22. Verdade. Beleza? Valeu. Então, aí fazendo essa conta, deixa eu fazer aqui. Então, aqui vai dar 2.500 dividido por 260. Isso daqui me dá 9,62 centímetros. Beleza? Então, esse daí é da coordenada y. Deixa eu só copiar aqui. E aí a gente faz do z. Então, vamos lá. Z barra. Então, exatamente a mesma coisa, só que agora a coordenada z. S1, aquela da esquerda. Então, vai ser, ó, 8 mais 6, 14, mais 5, né, que é metade aqui do 10. Então, 19. 19 vezes a área, 6 vezes 10, mais, agora é S2. Então, vai ser 8 mais metade do 6. Então, 11. 24 vezes 6, mais 4, certo? Agora aqui, ó, só a metade do 8, que eu tô falando aqui da S3. 4 vezes 8 vezes 4. Mais agora, né? 8 mais 6, 14. Mais a metade do 6, 3, né? Então, 17.
dividido pela área total, que eu já tinha calculado aqui, né, que é 260. Beleza? Então, vou fazer a conta. 19 vezes 6 vezes 10. 11 vezes 24 vezes 6. 4 vezes 8 vezes 4. 17 vezes 6 vezes 4. Tudo isso dá 3.260. Dividido por 260. 12,54. Eita. Tá bom? Então, encontrados aí as coordenadas, é só a gente marcar ela. Então, vou marcar aqui no desenho. Mais ou menos, tá? Dez, 12, 64. Então, mais ou menos aqui. Tá? Marcando a coordenada Z, que é essa distância, tá? Em relação à minha origem. E depois a coordenada Y, que deu 9,62, que vai ser mais ou menos aqui. Tá bom? E a coordenada Y é isto daqui. Então, aqui está o centro de gravidade da minha seção. Tá bom? Assim, pessoal, dependendo do ponto que você escolheu sua origem, você vai chegar em valores, né, do Z barra e do Y barra diferentes. Mas a posição na sua figura, a posição do CG, ela é única, tá? Então, às vezes, você vai conferir o resultado com outro amigo e falar, mas não está dando, o meu está dando 12,64 e o meu está dando 11, não sei o quê. Então, pode ser que vocês, né, estão com origens diferentes, mas os dois resultados levam para o mesmo ponto. Então, fica atento nisso. Beleza? Então, assim, a gente não vai fazer mais muito disso, porque a gente vai ter sempre que fazer o cálculo do CG na hora que a gente for calcular os momentos de inércia, que é o que a gente vai falar em seguida. Então, assim, né, como eu já falei, não é uma conta difícil, mas é um negócio você fazer com cuidado, desenha ali na figura quais são as áreas, marca os CGs. Então, porque se você erra isso, todo o resto depois ele sai prejudicado também, né? Igual o cálculo da reação, como eu falei para vocês. Então, vamos seguir. Então, pessoal, o momento aí de segunda ordem, que é o que a gente vai falar agora do momento de inércia, ele vai ter uma definição muito parecida com aquele de primeira ordem. E não é como se alguém tivesse assim falado um dia, vou inventar um negócio e resolveu criar uma integral e tal. E um parâmetro que é uma integral. Basicamente, em função aí dos fenômenos físicos e dos parâmetros aí que envolve, eles viram que tinha alguns parâmetros, né, um conjunto ali, um trecho daquela equação que era relativa à minha seção transversal. E isso vai ser importante para vários fatores, né, esse momento de inércia, mas ele está sempre de alguma forma, relacionado com o fenômeno da flexão. E o que é a flexão? Já mostrei várias vezes para vocês a minha regrinha aqui, dobrando, né, ao longo aí da aula. Guardem sempre assim, tá? Quando eu falo de flexão, eu estou falando deste movimento aqui, né? Desse tipo de comportamento
da minha barra que está associado à aplicação de momento, tá bom? E esse momento de inércia, ele é um número, tá? Que vai ser ali com uma unidade que a gente já vai comentar. Só que ele vai ser um número que quantifica para a gente o quanto é fácil, né, ou o quanto é difícil de fazer este movimento de flexão na minha barrinha. Então, por exemplo, se vocês tiverem uma régua ou qualquer outra coisa aí que tenha um determinado comprimento suficiente para você poder fazer esse movimento. A minha reguinha, se eu olhar para ela aqui, ó, é que ela é bem fina, né? Então, mas de qualquer forma, se esse daqui seria o meu eixo X, a minha seção transversal é retangular, de uma base muito pequena e de uma altura grande. E a gente vai ver nas próximas deduções que se eu tentar fazer aqui a flexão dessa forma, com ela em pé, eu praticamente não consigo. Né? Até acontece alguma coisinha aqui, mas a gente não consegue nem ver um deslocamento muito pequeno. Em contrapartida, se eu viro, eu consigo fazer esse movimento aqui muito fácil. E a gente vai ver que isso se dá por quê? O momento de inércia nessa direção ele vai ser muito pequeno e o momento de inércia nessa direção ele vai ser maior, tá? Do que o outro. Então isso que vai quantificar essa facilidade e isso vai ser importante lá no meio dos nossos cálculos. Mas, né, para a gente entender como que a gente vai calcular isso mesmo, da mesma forma que a gente fez no momento de primeira ordem, que a gente fazia esse momento em relação ao eixo. E, por a gente precisar quantificar isso em posições diferentes, né, em relação aí a momentos em lados diferentes, eu vou precisar também calcular esses momentos de inércia em relação aos eixos. Lá a gente chamava de MSZ e MSY, que eram esses momentos de primeira ordem. Aqui, a gente vai chamar os momentos de inércia de IZ e Y. E a definição deles é exatamente a mesma coisa, né, que a gente tinha feito antes, que tinha um DSzinho aqui. E o momento de inércia em relação ao eixo Z era essa área, aliás, o momento estático, né, o que a gente tinha visto na outra aula, era essa área vezes a distância, vezes a distância perpendicular aí ao meu eixo, que nesse caso, né, se era em relação ao eixo Z, era essa distância aqui, y. Então ficava YDS. Agora a diferença aqui no de segunda ordem é que em vez de ser y, ele vai ser y². E aí a integral na área. Tá bom? Mesma coisa para o y. Então aqui o s. E aí, consequentemente, ele fica ao contrário, né? Que é o z² ds. Além desses dois, a gente tem também o IYZ, que é o que a gente chama de produto de inércia. A gente não vai entrar muito aqui nele, tá? Só para falar aí que existe. Na disciplina de mecânica geral eu falo um pouquinho dele. Mas é basicamente a multiplicação aí dessas duas coordenadas, da Y e da Z. Tá bom? Então assim, pessoal, igual eu falei antes. Isso daqui é uma definição, não é como se alguém acordou um dia e falou assim, vou fazer uma integral do y² vezes a área em relação à área aí da minha seção. Não. Dentro aí dos desenvolvimentos, viram que tinha ali um parâmetro que era relativo única e exclusivamente à forma da minha seção transversal e que é usado em muitos outros lugares, que é o nosso tal momento de inércia. Tá bom? A nossa vantagem. Hoje nós vamos fazer umas integralzinhas, mas a gente vai conseguir resolver não exatamente igual o que a gente fez no CG, né? Não é uma média ponderada,
mais a gente vai conseguir resolver uma figura mais complexa a partir da inércia de outras figuras mais simples, que compõem a nossa figura aí principal. Igual a gente fez lá com o CG. Então, quadrado, círculo, semicírculo, triângulo retângulo, triângulo de qualquer tipo. Então, assim, basicamente esses casos, eu vou até depois aqui da aula, eu preciso colocar para vocês uma tabela. Então, depois que vocês aprendem o que é momento de inércia, que é uma tabela que vai ter figuras básicas, tá bom? Que vai ser essas que eu estou falando, com os seus respectivos centros de gravidade e os seus momentos de inércia, tá? Que é aí para usar de consulta para construir as outras figuras, tá bom? Outra coisa também que eu posso preparar na próxima aula é que tem como a gente fazer aqui o cálculo. Eu só não sei fazer, mas isso porque vocês até devem saber, porque vocês são melhor de AutoCAD do que eu, com certeza. Dá para fazer pelo AutoCAD, encontrar aqui essas seções transversais. A única coisa que eu não sei fazer é quando tem furo na seção. Preciso estudar um pouquinho ainda isso, mas aí a gente pode conversar na próxima aula e eu mostro ali como tem que fazer e uns cuidados que a gente tem que ter. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar, obviamente, pelo nosso retângulo, que é o mais simples e é o que a gente mais vai usar. Então vou partir aqui do nosso retângulo de base B altura H, encontrar os momentos de inércia, as equaçõezinhas dele. E para a gente, vai ser importante aqui que a gente calcule esses momentos de inércia em relação ao seu centro de gravidade. Se vocês lembrarem, né, eu falei ali no final do exercício, dependendo de onde a gente colocasse o nosso eixo, a gente ia chegar em um valor diferente da coordenada, né? Das coordenadas. Ia levar lá para o mesmo ponto, mas o valor em si, ele ia ser diferente. No momento, querendo ou não, né, essa coordenada, ele vem do conceito do momento estático, que é aquela integral sem o ao quadrado. Então, se eu mudo, né, a posição desse eixo, você vai chegar em valores diferentes do momento estático, da coordenada e também do momento de inércia. Só que, né, todo o comportamento mecânico aí da nossa estrutura, o fator que é importante para a gente é o momento de inércia com os eixos localizados no centro de gravidade da figura. Então é ele aí que é aquele valor específico que vai ditar o comportamento da minha barrinha. Até faz sentido, né? Se o centro de gravidade é uma coisa tão importante, então provavelmente deve ser ali que a gente tem que considerar, tá bom? Então o cálculo que eu vou fazer aqui vai ser a seção retangular, o CG dela, que está aqui no meio, e eu vou calcular os meus momentos de inércia em relação ao eixo Y e ao eixo Z, com eles localizados aqui no CG da minha seção, tá bom? Então essas equações que eu vou chegar vai valer para isso, né? Momento de inércia calculado a partir dos eixos localizados no CG da seção, tá bom? E aí a gente resolve do mesmo jeito que a gente fez na aula passada. Vou começar pelo IZ, que é a minha integral, é o y quadrado ds, tá bom? E aí a gente transformava o ds naquela minha faixinha, né? Então, que seria uma faixa na horizontal, porque eu vou varrer ali ao longo do y, que vai ser a minha variável que vai variar, basicamente, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, ó. Só para a gente desenhar aqui mesmo. Então, a minha faixinha aqui, que tem a largura B e essa espessurazinha aqui, dy. Então, consequentemente, o meu ds, ele é b dy. Então, vou substituir isso aqui
Então, y ao quadrado b dy. E agora, né, o que muda mesmo em função de onde eu estou posicionando o meu eixo são os limites de integração, tá bom? Então vai ser, ó, então o y está para baixo, então vou fazer ali de cima até lá para baixo. Então vai ser de y até de menos h sobre 2 até h sobre 2. Bom, fazendo essa minha integral aqui, então fica y ao cubo, tá o b aqui, né? by ao cubo sobre 3, e aí de menos h sobre 2 até h sobre 2. Então vou tirar aqui o b sobre 3 e vamos colocar. Então ficou o y ao cubo, né? Então vou fazer h sobre 2 ao cubo, que vai ficar h ao cubo sobre 8, certo? Menos, aí o menos h sobre 2 ao cubo, que vai ficar menos h ao cubo sobre 8. Certo? Bom, vai somar, então, h ao cubo sobre 8 mais h ao cubo sobre 8, vai dar h ao cubo sobre 4, certo? 4 vezes 3, 12. Então, ó, IZ. Então, vai ficar BH ao cubo. Então, ali ficou 4. 4 vezes 3, 12. E hoje está complicado aqui. Beleza? Então, assim, pessoal, essa regrinha do BH ao cubo sobre 12 é uma coisa que vocês podem guardar aí na cabeça. E se vocês não guardarem, vocês vão guardar em algum momento de usar. Que é uma equaçãozinha que vai estar aí sempre recorrente. Tá bom? Então, assim, basicamente o mesmo pensamento, só que agora com essa integral ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa no y. Então, ó, deixa eu colocar. O YZ agora, né, como a gente vai fazer o Y, a gente vai pegar essa faixinha na vertical. DZ, aqui H. Então, meu DS ele vai ser HDZ. Feito isso, eu tenho o meu y, perdão, que é a integral na área de z ao quadrado ds, substituindo aí o ds e aplicando os meus limites. Então fica z ao quadrado hdz. Já dá para ver que vai dar basicamente parecido, né? Só que agora os meus limites ele vai de menos b sobre 2, né? A largura sobre 2, até mais b sobre 2. Tá bom? E aí, né, pessoal, vai ficar da seguinte forma. O h ele sai, z ao cubo sobre 3, de menos b sobre 2 até b sobre 2. Isso daqui vai ficar, ó, o h vai ficar, então o que vai ao cubo vai ser o b. Então pode ver que é exatamente a mesma coisa que a gente tinha ali antes. Daquela do z ao cubo, aplicando os limites, vai sobrar o b ao cubo sobre 4. Então vai ficar h
b ao cubo, que é um h, b ao cubo sobre 12. Deixa eu carregar meu trem aqui um pouquinho, enquanto a gente conversa. Então pode ver, gente, que a minha equação é basicamente a mesma, né? O que mudou se a gente olhar aqui de um para o outro? Se a gente olhar de um para o outro, o que mudou é basicamente qual que está o cubo. Né? Aqui está o h ao cubo e aqui está o b ao cubo. Mas a equação é a mesma. E a gente tem uma regrinha prática, por quê? Porque vocês não precisam pensar, né? Porque às vezes, né, dependendo do nosso retângulo, o jeito que a gente está pensando, o nome que a gente dá para os eixos, onde a gente põe os eixos. Então, uma regrinha prática para você descobrir qual que é esse que vai ao cubo é da seguinte forma. Bom, estou fazendo o momento de inércia em relação ao eixo Y. Então, o eixo Y está aqui vertical. Então, o lado que vai ao cubo é o lado que cruza o eixo que eu estou considerando. Então, no y vai o b ao cubo. Enquanto depois que no iz vai o h ao cubo. Tá bom? Isso daí vai ser útil depois, assim, se você tiver outras configurações, né? Então, fica mais fácil aí da gente pensar. Beleza? Então, assim, vão ser basicamente esses dois casos aí que a gente vai usar. E a gente teria também aquele produto de inércia. O produto de inércia, que é este, tá? Eu vou copiando aqui. Enquanto minha caneta volta. O produto de inércia, aí a gente conseguiria aplicar por meio aí de uma integral dupla, tá? Uma integral dupla em y e z, cada um aí com seus respectivos limites de integração. Mas vocês concordam que se eu estou aqui com meu eixo no CG, y e z aqui, né? Vocês já viram que os limites ali eles vão dar de menos b sobre 2 até b sobre 2 e menos h sobre 2 até mais h sobre 2. Neste caso, né, a gente vai ter duas integrais. Vai ficar assim, y, z, e aqui d, esforçando aqui, pessoal, dz. Tá bom? Se eu transformar isso, né, e for aplicar realmente dessa forma, eu vou ter, né, primeiro aqui dy, ele vai ser de menos h sobre 2 até h sobre 2. E aqui o z depois de b sobre 2, de menos b sobre 2 até b sobre 2. Vamos pegar assim, né? Integral de duas variáveis. Se a gente está integrando em relação a y, o z é como se fosse uma constante. Então, você esquece ele. Então, a hora que a gente integrar esse y, ele vai ficar y ao quadrado sobre 2. E a hora que a gente joga esses limites de integração que são iguais, mas com sinais diferentes, mas por ser y quadrado, né, que vai ser a integral ali do y, isso vai zerar. Tá? Porque eu vou ter dois valores positivos, né, ou iguais, um menos o outro. Então, pessoal, quando a gente tiver, não que o yz ele vai ser zero sempre, mas quando a gente tiver nesses eixos de simetria, né, quando a gente estiver calculando ele em um eixo que está nesses eixos de simetria, então isso vai dar zero, tá? Então, isso só a título informativo, porque a gente não vai calcular os produtos de inércia. Isso daí não, para vocês aqui não vai acrescentar não. Mas só para vocês saberem, tá?
que porque às vezes nessas tabelas você vai ter o IZ, vai ter o Y e vai ter o IYZ. Então vocês vão ver que tem uma outra formulazinha para vocês saberem exatamente o que é. Tá bom? E aí, dito tudo isso, e sabendo pelo menos como é que funciona e quais são as equações do retângulo, aí a gente vem aqui para esse teorema dos eixos paralelos e que vai ser a nossa ferramenta para o cálculo de seções mais complexas, né? Seções compostas aí de outras coisas. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Vamos lá. Vamos supor que vou desenhar aquela seção T inicial ali. Que a gente fez no final da aula passada. Então tá aqui. Então essa daqui é aquela seção que a gente fez na aula passada. E aí a gente descobriu que o CG dela estava mais ou menos aqui. Tá bom? E a nossa intenção e o que a gente precisa para jogar lá nos nossos problemas futuros é calcular o momento de inércia dessa seção toda com o eixo localizado aqui. Localizado exatamente aí no CG da peça. Então, por isso que vai ser importante, sempre no começo do exercício, a gente descobrir onde é que está o CG da peça, porque a gente vai precisar calcular o momento de inércia deles. Acontece que a gente não sabe, é isso que a gente está tentando fazer, mas se a gente fosse pensar ali naquela integral mesmo que a gente tinha, a gente até podia, né, fazer o seguinte, dividir essas duas áreas e calcular, né, faz aquela questão da faixa e tudo mais, só que a gente iria jogar os limites de integração, por exemplo, vamos pensar aqui primeiro o y. Aqui está o y. Se eu fosse fazer aí o iz, que é onde eu uso esse y, eu ia precisar aqui, ó, jogar o limite de integração, que é daqui até aqui. Integrava, chegava num valor. Depois eu somava, né, porque foi só uma parte da seção, com o momento de inércia do retângulo aqui de baixo, com o limite que vinha daqui até aqui. Tá? Um outro valor aí da faixinha, né? Duas integrais separadas para cada uma dessas áreas. Então, o que eu quero que vocês entendam disso? Para eu calcular a inércia que eu quero, eu precisaria aplicar aquela minha integral, precisaria calcular aquela integral, mas com um eixo num lugar que não é aquele que a gente está acostumado, que é o que a gente sabe das equações. Porque o que a gente sabe é, para essa minha areazinha aqui, que eu posso chamar de S1, eu sei que para ela, com o eixo localizado aqui no CG, a fórmula é o BH ao cubo sobre 12, mas não é isso que eu preciso. Eu preciso do valor desta área aqui, deste momento de inércia, só que calculado aqui. E depois somado com o momento de inércia desta área, só que em vez de calculado aqui, calculado aqui no CG da peça toda, tá bom? Então o que a gente vai desenvolver aqui? A gente vai desenvolver uma equaçãozinha que vai servir para a gente, conhecendo o momento de inércia de uma figura em relação ao seu CG, então conhecendo aquele BH ao cubo sobre 12, ou HB ao cubo sobre 12, ou qualquer outra equação que seja, eu consigo descobrir qual seria o momento de inércia daquela figurinha, daquela área, daquela subdivisão, se tivesse sido calculado em outro ponto, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa transferência dessa inércia que está calculada num eixo para outro. Só que a gente só vai conseguir fazer aqui se esses eixos forem paralelos entre si. Então, como se a gente estivesse fazendo uma translação do eixo, como se eu estivesse levando esse eixo que eu estou calculando para uma outra posição. Tá?
E a gente vai fazer isso por meio de uma mudança de variável aqui do nosso problema. Por quê? Se vocês olharem aqui na minha figura, eu estou com aquela minha seção genérica e marquei ali nela, né, o CG, e eu tenho aqueles meus eixos y barra e z barra. Deixa eu copiar aqui que aí eu já vou escrever. Quer perguntar alguma dúvida? Se ninguém falou nada. Mas aí a gente vai discutindo aqui no meio do processo, acho que vai ficar claro o que a gente quer fazer. Então o que a gente vai fazer é essa troca de variável. Então a gente vai querer, na verdade, descrever um momento de inércia em relação a um eixo conhecido a partir de um outro eixo que eu estou querendo, né, que é de meu interesse. Então, supondo que eu estou aqui, ó, com a minha figura, marquei o CG e coloquei, né, o eixo y barra e o z barra. E aí eu quero transferir para o meu eixo YZ que está lá afastado, né? Que também é paralelo, né? Tem o Y paralelo com Y barra, o Z paralelo com o Z barra. Então, para a gente fazer essa mudança de variável, provavelmente, talvez em algum momento aí de cálculo, vocês já fizeram isso também. Mas, para a gente trabalhar com isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai utilizar um ponto, que vai estar no lugar qualquer aí da minha seção, mas estou pegando ali ó, aquele pontinho P, e aquele ponto P, eu consigo descrever as suas coordenadas por um conjunto aqui, né, de valores y barra e z barra, que são essas distâncias em função daquele meu eixo que está localizado no CG. Porém, eu também posso descrever esse mesmo ponto se ele estivesse em relação ao outro eixo, que aí seria uma coordenada z e y, tá? Lembra na equação ali da minha integral, né, que é o iz, a integral do y ao quadrado ds. Então, o que vai entrar para definir cada uma dessas inércias, né, se ela está em relação ao eixo z ou se está ela em relação ao eixo z barra, é se esse y aqui se ele é y ou se ele é y barra. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou relacionar essas duas variáveis da seguinte forma. Vocês concordam que eu consigo escrever a minha coordenada z utilizando a minha coordenada z barra. Então, eu sei ó, que o z, que seria tudo isso daqui, ó, vou pegar aqui. Então, o z ele seria tudo isso daqui. Só que eu posso ele descrever de forma utilizando a minha outra coordenada, que seria o z barra mais a distância entre os eixos. E daria para eu fazer a mesma coisa com y, que seria o y barra mais a distância dos eixos, que é o que eu estou chamando aqui de d. Tá? Então, com isso, eu consigo escrever uma coordenada em função da outra. E vocês vão ver como é que isso vai ser útil para mim na hora que eu aplicar nas minhas equações. Então, isso daqui é uma mudança de coordenada que eu acho que vocês já viram isso em cálculo em algum momento. Deixa eu ver qual que eu fiz aqui. Vou fazer o iz. Então, lembra que a minha intenção é o seguinte. Conheço o iz barra, mas eu quero calcular o iz, que é em relação a esse eixo maior que está aí fora. Então, a minha intenção é calcular o iz, que vai ser y ao quadrado ds. Só que aqui eu vou escrever um momento de inércia mais relacionado com a variável do outro eixo. Então, vou substituir o y pela equaçãozinha que eu encontrei ali atrás, que é y barra mais o d. Ao quadrado ds. Então, com isso, eu estou escrevendo um momento de inércia em termos
das variáveis que descreve o outro. E aí a gente vai desenvolver um pouquinho isso. Então vai ficar aqui, ó, integral na área de y barra ao quadrado mais 2 vezes y barra d mais d ao quadrado, tudo isso vezes ds. Feito isso, eu vou dividir essa integral aí nas somas, vou fazer 3 integrais, para a gente ver como é que vai ficar. Então, o iz, tá? A integral do y barra ao quadrado ds mais a integral de, vou colocar 2d y barra ds mais a integral de d ao quadrado ds. E daí? Né? Complicou mais. Será? Vamos analisar um pouquinho cada uma dessas partes. Vamos para o que é mais fácil. Nessa última aqui, que está à direita, a gente tem o d ao quadrado, que é um escalar, que é um valor aí fixo, que a gente conhece, que é essa distância aqui entre os eixos. E o ds. Integrando isso daqui, né, resolvendo isso, então isso daqui fica d ao quadrado vezes a minha área S, tá? Que é um valor, basicamente. Aí, se a gente olhar agora para a primeira integral, que é essa daqui, repara, gente, que ela é exatamente a minha definição, a definição do momento de inércia. A única coisa que mudou foi a minha variável, né? E, consequentemente, o eixo que eu estou considerando. Então, este segundo termo aqui, ele nada mais é do que o próprio momento iz. A gente entendia que o trem aqui, iz barra, ele é o próprio iz barra, é o próprio momento de inércia, mas em relação àquele meu eixo que está no CG, que é conhecido. Né? Teoricamente, a gente conhece a equaçãozinha dele, que é o BH ao cubo sobre 12, que vai ser uma figura simples. E aí agora, um ponto na média, para quem me falar quem é isso, né? falar certo, né? O que é esse termo aqui do meio, o que a gente faz com ele? Tempo. Não estou mentindo, não. Ó, tentei dar um ponto para vocês. Dá uma dica aí, professor. Ó, louco, a dica tá aqui. A dica tá na cara. Então, pessoal, não, eu sei que é difícil mesmo. Por isso que eu ofereço o ponto. Mas... Então você dá a dica e agora passa para meio ponto. Pode ser? Não, jamais. Ah, Não, ó, pensa um pouquinho. A dica é que isso daqui está praticamente nos slides para trás. Numas aulas para trás. Mas é o seguinte, ó. Primeiro que a gente tem o 2D aqui, você desconsidera ele, porque isso aqui é constante, você tira da integral. O que vai me sobrar? Vai sobrar o y barra vezes o ds. Não é o yz. O yz a gente nem vai usar ele. O 2D ele sai da integral. O que sobra é o y barra ds, que é aquele momento de primeira ordem. Tá? Aquele momento de primeira ordem. O que eu comecei a falar ali no primeiro slide da aula passada. Só que tem mais uma informação. Ele é o momento estático com o eixo y barra, que é aquele que está localizado aqui no centro de gravidade da minha peça. E aí vamos lá, qual que é o valor do momento estático
quando eu estou calculando o eixo, quando o eixo que eu estou considerando, ele está no CG. É isso. Aí, ó, Gabriela, depois você me cobra aí o 0,25, né? Porque aí foi caindo o ponto. Mas pode cobrar mesmo. Então isso daqui vai ser 0, gente. Por quê? Porque é o momento estático calculado no centro de gravidade da minha seção, então ele é 0. Então isso daqui só vale, né, quando a gente está transferindo esse momento de inércia para o eixo que está calculado no CG. Então com isso, a nossa equaçãozinha ela fica da seguinte forma. A gente tem o momento de inércia em relação aí o meu eixo que está lá em cima, tá? O Z e o Y, que é para onde a gente quer levar, que é o que a gente está querendo calcular. Ele vai ser o momento de inércia calculado com o eixo no CG, que é o que a gente conhece, que é o que é dado, mais esse D ao quadrado vezes S, que vai ser a distância entre os eixos ao quadrado vezes a área da nossa figura. Esse trecho, esse pedacinho aqui, é o que a gente chama de transporte. Porque a gente tem essa sensação, né, esse pensamento que a gente tem que ter, de que eu estou pegando um momento de inércia que está calculado num ponto e estou transportando para outro. Então a gente sempre vai ter essa relação. Então, pessoal, se a gente voltar aqui para a nossa seção T, o que a gente vai fazer? Como é que eu rabisquei demais ela, né? Vou limpar aqui um pouquinho. Então o que a gente vai fazer? É pegar cada uma dessas subdivisões que a gente fez, conhecendo os momentos de inércia em relação aos seus respectivos CGs, e aí a gente vai transportar os seus eixos e vai somando, né? Conforme aí quantas áreas a gente tiver. Então vai ser o momento de inércia calculado aqui, mais essa distância ao quadrado vezes a sua área. Isso para uma. E com isso a gente transportou essa inércia daqui para cá. Depois você faz com as outras. Então você vai levar sempre essas inércias conhecidas para o centro de gravidade da seção. Então por isso que é importante você não errar a posição do centro de gravidade. Porque essas distâncias aqui que é que vai ser importante. Tá bom? Então assim, se eu fizer esse mesmo desenvolvimento para o IY e também para o YZ, a gente chega na equação assim, ó. Y vai ser y barra mais o c ao quadrado vezes o s. E o YZ vai ser o YZ mais c vezes d vezes s. Que aí você multiplica aí as duas coordenadas, tá bom? Então, assim, para o IZ e para o Y, como está ao quadrado, a gente não precisa pensar em sinal. Mas essas distâncias, eles têm ali umas regrinhas de sinais que seria importante para o IYZ. Vantagem de vocês é que a gente não vai entrar aqui no YZ. Então, a gente só precisa olhar mesmo a distância entre eles e fazer o cálculo, tá bom? Então, aqui barra, faltou. Então é isso, pessoal. Esse daqui é o teorema dos eixos paralelos, são as equaçõezinhas que a gente vai usar. E a vantagem é o seguinte, a gente acaba dividindo, né, para o cálculo do CG, já divide em algumas áreas que a gente conhece, e a gente aproveita isso para o cálculo da inércia. Tá bom? E aí, né, acho que o jeito mais fácil de vocês absorverem isso, né, toda essa falação, é a gente fazer um exercício. Antes disso, só que eu lembrei aqui agora. Deixa eu voltar aqui para minha reguinha. Lembra que eu falei aqui, né, do retângulo, que a gente tinha ali cada um dos eixos, né, a gente vai calcular em relação aos dois eixos. Então, se a gente olhar para a minha régua, né, a gente vai ter o X, o Y, que é vertical, e o Z,
que é o que saía da tela quando a gente estava olhando as nossas viguinhas que a gente resolvia ali da primeira parte. Olhando para a seção, a gente tem o Z, que está aqui na horizontal, né? E o Y, que é vertical. Então, repara aqui, ó, que se eu fizer o IZ, né, meu eixo Z está aqui, o que vai ao cubo é a altura, né, que é o que cruza o eixo Z. Dá para ver, né, que aqui na minha régua a base ela é muito menor do que a altura. Então, né, o meu valor, minha inércia vai ser maior nessa direção Z, porque o lado maior que está o cubo. E para vocês entenderem, né, como eu falei para vocês, a gente tem a inércia relacionada à flexão, né, que é esse movimento. E esse é um movimento de giro, basicamente. Né? Depende muito do jeito de onde a gente olha. Mas, basicamente, uma parte da nossa barrinha está girando em relação à outra. Né? Esse é a flexão, basicamente. E se a gente está aqui, ó, em relação a esse meu eixo, que é o eixo Z, que é o horizontal aqui da minha seção, o giro que a minha flexão tenta fazer é girar em torno do eixo Z, quando eu tento aqui torcer. Então, por isso que é mais difícil eu girar em torno do eixo Z, né? Por causa desse valor alto da minha inércia, que o H está ao cubo. Consequentemente, né? Se eu fizer aqui em torno do eixo Y, o meu giro, né, que é esse daqui, ele é mais fácil de fazer, né? O giro aqui, ó, em relação ao eixo Y, ele é mais fácil de fazer, porque a inércia é menor, tá bom? Isso é válido, tá, pessoal? É mais fácil de pensar numa seção retangular, mas isso é válido para qualquer problema, tá? Para qualquer barra. Até essa situação aqui, ó, da flambagem, que vocês não veem isso, mas que é quando você comprime aqui uma barrinha, né? E ela, quando você aperta uma barrinha e ela some aqui do eixo, né? Isso daqui chama flambagem. Isso vai acontecer para o lado de menor inércia também. Então, pode ver que por mais que eu aperto aqui, ela nunca vai encurvar para cá, né? Ela vai sempre encurvar para o lado de menor inércia. Beleza? Então, acho que assim, talvez mais importante até do que eu aprender a calcular aqui na disciplina é vocês conhecerem essas coisas, né? E ter noção desses parâmetros que são importantes, né, no desenvolvimento. Então, vamos para o exemplo aqui que a gente aprende a calcular isso facinho. Temos essa seção tipo L, tá? E aí vocês podem dividir do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou dividir aqui assim. Vou dividir aqui na vertical. Então, vou ter, ó, S1 e aqui S2. Conheço seus respectivos CGs. Estão aí no meio, tá bom? Aqui vocês vão ver que vai ser interessante, talvez, vocês desenharem também os eixos, tá? Deixa eu fazer uma... Porque como a gente vai fazer a translação entre os eixos, às vezes fica mais fácil da gente pensar nessas distâncias. Então, ó. Então, aqui o Y e o Z. E aqui o Y e o Z. Tá, se quiser pode chamar de Y1, Z1, Y2, Z2. Tá? Aqui CG1 e CG. Ai, pessoal, saudade de uma lousa. CG2. Vocês também estão com uma saudade de uma sala de aula, por incrível que pareça. Ou não. Alguns aí falaram ou não, mais ou menos. Então fizemos aí essa divisão. Não se esquece que a gente tem que definir também um eixo de referência. Eu vou colocar aqui, ó. Não precisa estar dentro da figura, tá, pessoal? Pode estar em qualquer lugar. Eu vou colocar aqui
porque a partir daqui eu consigo, né, toda a minha seção ela está no quadrante positivo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo CG. Então, ó, y barra, ele vai ser, então coordenada y da área 1, a altura total é 21, dividido por 2, 10,5, vezes a área, 21 vezes 12. Mais agora o CG da área 2, que vai ser 12 mais a metade do 9, né? 4,5. Então, 16,5. Vezes a área, que vai ser 12 vezes 9. Tudo isso dividido pela área total, 21 vezes 12, mais 12 vezes 9. Então, deixa eu fazer a conta aqui. Então, isso daqui me dá 12,3. Só pegar minha aula aqui para ver se está certo mesmo. Então, y, 12,3 centímetros. E aí agora o z barra, que vai ser 12 mais 6, 18, vezes 21 vezes 12, mais 6 vezes 12 vezes 9. Dividido pela área total. Tinha calculado ela aqui. Dá 360. Então, ó, z barra vai dar 18 vezes 21 vezes 12, mais 6 vezes 12 vezes 9. Dividido por 360. Bati errado aqui. Dá 14,4. Beleza? Primeira parte, encontramos o CG. Agora eu vou marcar ele aqui. Então, mais ou menos, que a minha figura aqui não está muito em escala. O Z, 14,4, mais ou menos aqui. E o Y, 12,3. Então, esse é um pouquinho depois aqui. Então, tá aqui. Deixa eu marcar os eixos. Então, aqui está o CG. Então, aqui meu eixo Y barra e aqui o meu eixo Z barra. Tá? O desenho pode ficar meio tumultuado aí. Então, se vocês puderem fazer maior, então ajuda. E aí vamos lá. E agora a gente vai calcular o momento de inércia, o Z e o Y. E lembrando que, né, se eu estou calculando o momento de inércia em relação ao eixo Z, por exemplo, eu tenho que olhar, ó, essa distância d quadrado, que é o quê? Se eu voltar aqui na minha figura, é a distância entre os eixos Z. E depois o Y, a distância entre os eixos Y, como se a gente estivesse deslocando esses eixos mesmo. Então, ó, vai ficar o seguinte. Deixa eu copiar para ficar a figura.
fazer uma coisa aqui também para ajudar a gente a olhar as dimensões. Então aqui é 12,3 e aqui é 14,4 centímetros. Só para ajudar a gente aí na hora de ver as distâncias entre os eixos. Então vou começar pelo IZ, tá bom? Porém, tanto faz. Então o IZ, que vai ser o momento de inércia ali em relação ao eixo que está no meu CG. Vou fazer até um negócio para não confundir aqui rapidinho. Tirar esse barra aqui. Senão vai confundir vocês. Então vai ser o seguinte. Momento de inércia da minha figura isolada mais o transporte. Então vamos começar pela área 1, que é um retângulo de 21 por 12. Então estou calculando o Z. Então ó, vou olhar o Z aqui. O lado que cruza é o que vai ao cubo. Então vai ficar 21 ao cubo vezes 12, né, que é a largura, dividido por 12, que é da equação. Então, momento de inércia aí da área 1. Mais, agora o transporte. Então, vamos olhar a distância entre os eixos, tá? Que vai ser essa distância aqui que eu quero, né? Ó. Que vai ser, ó, 12,3, tá? Que, ó, estou pegando a referência ali em cima. Vai ser o 12,3 menos o 10,5. Então, ó, 12,3 menos 10,5, que dá 1,8. Espera aí que eu já mostro para vocês. 1,8 ao quadrado vezes a área, que é 21 vezes 12. Então, pessoal, o que eu peguei? Ó? Peguei o 12,3, perdão, que é a distância da nossa origem inicial até o meu CG. Então, 12,3 e menos a distância aqui dessa origem inicial até o CG1, tá? Que era o 10,5. Se vocês repararem, né? Porque aqui eu estou fazendo página por página, né? E aí some as coisas. Mas se repararem, essas distâncias elas vão estar tudo aqui no cálculo do CG que você precisa. Então vai ser basicamente o 12,3, que é a posição daqui até o CG, menos o 10,5, que é a posição do CG1, né, em relação a essa mesma origem. Então eu consigo calcular a distância. Vocês vão ver que todos os outros da exata, você pode pegar esses valores, que eles vão estar aí, você já vai ter pensado neles em algum momento, tá bom? Alguma dúvida nisso? Então vamos lá. E agora a gente vem para a área 2, que vai ser, ó, 9 ao cubo, né? Porque ó, o Z2 está aqui na horizontal, cruzo o 9. Então 9 ao cubo vezes 12, que é a largura, dividido por 12. Mais, agora, o nosso transporte, que vai ser, ó, daqui até da origem inicial até o CG2, dava 16,5. Menos o 12,3. Então, vou por aqui assim, ó. 16,5 menos 12,3 ao quadrado, vezes a área, que é 9 vezes 12. E aí, gente, é só calcular. Então, assim, isso vai dar mais conta quanto mais áreas você tiver, né? Então, só tomar cuidado com o que é o que. Só para conferir aqui, tá? Até tem o valor, mas para ver se não ficou nada errado.
Então, isso daqui vai me dar 12.711,6. E aí eu não falei para vocês da unidade, né? Mas a unidade, lembra que a gente tinha lá a equação que é y² vezes o ds, a integral disso. Então, você tem uma distância ao quadrado vezes o s, né? O ds, que é a área. Então, a unidade disso daqui é centímetros a quarta. Então, pessoal, repare que vai dar uns números meio grandes, assim. Então, toma cuidado só na hora que vocês estiverem fazendo. Às vezes está lá as dimensões 0,12 metros ou 0,01 metro. Então, às vezes, é melhor você transformar isso para centímetros ou milímetros, dependendo, para você não trabalhar, né? Como vai ser números elevado a quarta, basicamente. Se você trabalhar com casas decimais, né? Basicamente, seus números nas decimais vai ficar tudo 0,0000. Então, é mais chato aí de trabalhar. Beleza? Vamos fazer o y agora. Então, ó. Y. Então, o y ele vai ficar... Agora, né, na verdade, você inverte o ao cubo ali da outra equação. Então, vai ficar 21 vezes o 12 ao cubo sobre 12, mais, agora, a distância entre os eixos y. Então, vai ser basicamente essa distância aqui, né? Que vai ser o 18, certo? Ó, daqui até aqui, 18, menos o 14,4. Então, vou colocar assim, ó. 18 menos 14,4 ao quadrado vezes a área, 21 vezes 12. Mais, agora, tudo da área 2 de novo, então vai ficar 9 vezes 12 ao cubo sobre 12, mais, agora, este transporte aqui, que vai ser basicamente o 14,4 menos 6 ao quadrado vezes 9 vezes 12. Então, calculando isso, aqui, pessoal, peraí, deixa eu terminar aqui, fazer uma coisa de cada vez. Isso daqui me dá 15.206,4 centímetros a quarta. Tá bom? E é isso. Tá bom? O que eu acho que talvez é interessante, né? Aqui eu fiz a soma direto, mas quando começa a ficar muita coisa e corre-se o risco de errar no meio desse processo, é bom até você escrever assim, monta a equação toda, depois vai colocando aqui as parciais de cada um desses pedaços, tá bom? Porque aí depois, se você quiser conferir com um colega, essas coisas assim, ou até mesmo para você conferir de novo o seu cálculo e fazer ele de novo, é interessante que você faça isso bem pausado, tá? Porque dependendo aí da sua sessão, você vai ter bastante coisa. E de novo, né, igual eu falei no final da aula passada, que você pode fazer o CG
somando áreas, aqui você também pode calcular os momentos de inércia subtraindo áreas. Então, se eu quisesse fazer aqui um quadrado todo menos esse quadrado aqui, tá? Aí era só eu subtrair essas duas partes, tá? Subtrai a inércia de cada uma e o transporte. Então, sempre nesse pensamento. Se você vai adicionar uma inércia, você adiciona a isolada e o transporte, tá? E se vai subtrair, subtrai os dois. Beleza, pessoal? Então, assim, é isso. De matéria nova dessa parte aqui de propriedades da seção não tem. O que vai ter daqui para frente na outra semana vai ser mais alguns exercícios e um exercício para vocês fazerem, tá? Para a gente trabalhar um pouquinho disso com vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Então deixa eu só fazer a chamada aqui. E aí, sextou para vocês. Da minha parte, pelo menos. Hoje é dia 28, né? Isso, professor. Ó, então, Ana Carolina, Presente. Ana Laura, Presente. Ana Luísa, Presente. Ana Vitória, Presente. Antônio, Aqui. Daniel, Presente. Fernanda, Fernando, Presente. Frederico, Presente. Gabriela, Presente. Gabriel Santos, Presente. Gabriel Reis, Presente. Giovana, Presente. Gustavo, Presente. Helena, beleza, Helena, vi aqui. Igor Henrique, Presente. Igor Marques, Presente. Isabela Sudano, Presente. Isa, Presente. João Vitor, Presente. Júlia não, Lara, Presente. Larissa, Presente. Laura Alves, Laura Moreira, Presente. Laura Ribeiro, vi aqui, Laura, Letícia Lima, Presente. Luana, Presente. Júlia, eu marquei o seu aqui, Lucas, Luiz Felipe, Marcos Vinícius, Presente. Maria Silva, Maria Luísa. Presente. Ah, tá. Marquei aqui, Maria. As duas. Maiara, Núbia, Presente. Pedro, Presente. Raíssa, Presente. Renan, Presente. Sofia, Presente. Suelen, Presente. Thaís, Presente. Tiago, Presente. Túlio e Vinícius. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado aí da presença de todos. Falou, Fábio. Valeu. Até um bom final de semana. Até semana que vem. Professor, Oi. eu fiquei com uma dúvida. No Siscad, na presença,
Hum, Ainda está faltando os 3 exercícios? isso.